Olá, gente, eu me chamo Deise Rodrigues e hoje vamos dar início à nossa aula 3 de toda essa trilha de diversidade e inclusão, falando sobre diversidade racial. Então, falamos ali no primeiro vídeo de alguns conceitos importantes de diversidade e inclusão, falamos no segundo sobre viés inconsciente e hoje nós iremos focar em diversidade racial. Por quê? Porque pessoas negras são um dos grupos minorizados que fazem parte dessa temática de diversidade racial. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse grupo, um pouco mais sobre tudo o que envolve o racismo dentro das instituições, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a refletir, os 3 principais tipos de discriminação que pessoas negras sofrem dentro das empresas, que é o que a gente chama de racismo institucional, tem também a possibilidade de chamar de racismo corporativo, ou seja, o que está acontecendo ali dentro das empresas. O primeiro tipo é a discriminação por imagem. A discriminação por imagem são as características físicas das pessoas negras que impedem elas de alcançar outros cargos. Falamos muito sobre a questão do cabelo. Então, homens negros que têm o Black Power ou que têm penteados afro, sejam dreads, sejam box, sejam tranças nagôs. Então, tem uma infinidade de possibilidades de penteados afros, tanto para homens quanto para mulheres. E nós temos pesquisas que falam sobre isso, tá, gente? Eu acho que é muito importante a gente frisar que diversidade e inclusão trabalha com dados. Então, tudo que a gente está falando aqui para vocês é baseado em pesquisas de grandes empresas, de grandes institutos que trabalham sobre justiça social, sobre diversidade e inclusão dentro de ambientes corporativos, tá? Então, nós temos dados que, se nós formos pensar, por exemplo, em determinados cargos, nós temos muito pouco pessoas negras. E pessoas negras são 56% da população. Então, a gente precisa estar falando cada vez mais sobre isso. Então, a discriminação por imagem leva em conta isso, características físicas, que impedem com que pessoas negras consigam alcançar determinados cargos ou promoções e oportunidades dentro das empresas. A outra discriminação é a ocupacional. Essa discriminação é quando eu linko uma pessoa negra à falta de capacidade. Tá? Então, você não consegue ir para determinado cargo porque você não tem capacidade para isso, porque você não teve um nível educacional X ou Y. Então, eu linko a capacidade, né? Eu duvido da capacidade de pessoas negras de estarem em determinados cargos. Então, não, eu não vou colocar fulano no cargo de direção, não vou colocar fulano no cargo de gerência porque ele não tem capacidade para isso. Baseado unicamente nessa sua percepção de capacidade. Porque quando a gente vai para os dados, quando a gente vai para pesquisas, a gente consegue mudar muito essa perspectiva. Então já fica aqui uma questão para que dentro das empresas tenha esse trabalho, né? De fato, entender quais são as habilidades, quais são as competências que todos os profissionais têm e se basear nisso para fazer as escolhas para os cargos, para as promoções e para as oportunidades. A outra discriminação é a salarial. Então, hoje nós temos dados que comprovam que para uma mesma profissão, tá? Ou seja, no mesmo cargo, no mesmo nível ali hierárquico, pessoas negras recebem menos do que pessoas brancas. Então, se a gente for pensar num formato de pirâmide, então no topo da pirâmide estão os homens brancos, são os homens brancos que têm os maiores salários. Após os homens brancos estão as mulheres brancas, e aqui existe o que a gente chama de interseccionalidade, que também é um conceito que a gente precisa trabalhar dentro das organizações, que é o homem branco está aqui no topo e a mulher branca está aqui. Então ela sofre por ser mulher, ela sofre o efeito do patriarcado, do sexismo, do machismo, mas ela é uma pessoa branca. Então, após a mulher branca vem o homem negro e após o homem negro vem a mulher negra. Então, as mulheres negras são as mais mal pagas dentro de todo esse processo, tá? Então, a discriminação salarial acontece por essa falta de equiparação e nós já temos aí projetos em andamento para tornar obrigatório o mesmo salário para a mesma função. Tá? E isso é um movimento importantíssimo para que a gente consiga alcançar mais igualdade dentro das organizações. E aí eu trago para essa conversa
o que a gente chama de letramento racial, que é uma resposta individual ao racismo. Porque eu trouxe aqui várias conjunturas para vocês. Diversos tipos de discriminação que pessoas negras podem passar dentro das empresas. E você fica se perguntando, e o que é que a gente faz? E o que é que a gente pode fazer de forma individual para que isso repercuta de uma forma coletiva? É o que a gente chama de letramento racial. Letramento racial é uma resposta individual que eu dou ao racismo. E ele traz 5 fundamentos. E aí o letramento racial é importante, antes da gente falar exatamente sobre os fundamentos, que tanto pessoas brancas quanto pessoas negras podem se letrar racialmente, entendendo, claro, os contextos. Tá? Então, quando a gente está falando de letramento, o primeiro fundamento é a gente conversar sobre branquitude e sobre privilégios. E é importante aqui salientar que branquitude é um sistema, gente, tá? É uma teoria, é um conceito que impacta diretamente na questão racial. Até porque o racismo ele é construído, né, por pessoas brancas para se manter naquele período ali de colonização no poder. Então, o racismo é a ideia de que existem diversos tipos de raças humanas e que uma é superior à outra. Só que esta superioridade e inferioridade, ela não é mutável. Ela é fixa. Então, são as pessoas brancas que estão no espaço de superioridade, e aqui a gente fala de branquitude, de supremacia branca, de privilégio branco. E abaixo, que são as raças ditas inferiores, de acordo com essa teoria do racismo, é a ideia de que pessoas amarelas, que são as asiáticas, pessoas negras, que são as descendentes de africanos, e as pessoas indígenas são inferiores. Então é importante a gente entender que é um conceito fixo, não é um conceito mutável. Então, falar sobre branquitude é entender que, por exemplo, eu enquanto pessoa branca me posiciono como? Eu enquanto pessoa negra me posiciono como? Como é que a gente aprende essa ideia de superioridade e inferioridade? Então, dentro do letramento racial, a gente conversa sobre isso. Sobre o que é branquitude, sobre como se constitui esse processo de branquitude. O segundo fundamento é que o racismo é um problema atual. Então, a gente vai trabalhar que o racismo ele não ficou no fim da abolição da escravatura. As consequências dele existem até hoje. Então, o racismo é uma problemática atual. Não é à toa que a gente está falando sobre isso dentro das empresas. Pessoas negras recebem menos salários, pessoas negras não chegam em cargos de direção e de gerência, não tem um percurso, né, tão linear para se chegar. Quer dizer que não chega? Claro que não, chegam. Nós temos diversos exemplos de pessoas negras que já estão acessando esses cargos, mas a população negra é 56% da população. Como é que estão esses dados dentro da minha empresa? Como é que está essa balança? Como é que está esse equilíbrio? Então, as consequências a gente vê até hoje. Quando eu olho para cargos de direção e quando eu olho para cargos operacionais, a população negra está em maioria aonde? É importante a gente pensar nisso para perceber quais são as estratégias que a gente vai criar para poder equilibrar essa balança. Identidades raciais são aprendidas, é o terceiro fundamento. Nós aprendemos o que é ser negro e o que é ser branco. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, né? Ninguém nasce. A gente nasce, eu vou entender qual é o papel que se espera de mulher com o tempo. A sociedade vai me ensinando. A mesma coisa referente à raça. Eu nasço, por exemplo, uma pessoa branca, mas eu não tenho essa percepção. Mas no social a gente vai entendendo depois que o ser branco me traz privilégios. E que não é escolha, mas me é dado. O privilégio é aquilo que me é dado, sem que eu precise me esforçar para isso. Então, uma pessoa branca, ela tem muito menos possibilidade de ser confundida, por exemplo, com um bandido na rua do que uma pessoa negra. Isso é um privilégio, que você não pede para ter, mas você tem. Porque uma sociedade baseada no racismo, ela dá esse privilégio a pessoas brancas. Então, essas identidades raciais são aprendidas. E, normalmente, pessoas negras não descobrem que são negras, né? Elas são acusadas de ser negras. Então, é sempre num contexto muito violento, de ofensas racistas, que você vai entendendo que a cor da sua pele é uma problemática. Então, esse terceiro fundamento ele é crucial. Nós não nascemos racistas e é aí onde está a grande virada. Se eu não nasço, se eu aprendi, eu posso desconstruir. Eu posso criar uma outra possibilidade. Eu posso desconstruir o que está posto dentro de mim e construir algo novo.
Isso tanto para pessoas brancas quanto para pessoas negras, como eu falei, dentro dos nossos contextos. Pessoas brancas entendendo seu papel de privilégio, pessoas negras trabalhando a questão do empoderamento, de eu me empoderar daquilo que eu sou. O quarto fundamento fala sobre o vocabulário racial, né? Expressões, coisas que a gente fala, aquilo que está atrelado à nossa linguagem, a gente conseguir falar sobre raça, sobre racismo. Então existe muito, sou preto, sou negro, eu falo como? Será que se eu falar preto ou negro eu vou estar ofendendo alguém? Então só o fato da gente ter essa dúvida já mostra o grande problema que a gente tem em falar sobre a questão racial. Não tem problema em chamar de negro ou de preto. Tem a forma como é falado, né? Normalmente são nomes que foram atrelados a ofensas. Então, isso faz com que a gente reflita sobre... Tem muita coisa aí que a gente precisa conversar. Então, trabalhar esse nosso vocabulário. E o quinto e último fundamento, ele fala sobre as práticas e códigos racistas. Que é a gente aprender como o racismo ele funciona para além da ofensa. A ofensa é o que a gente chama da discriminação direta. É aquela ofensa direta, que não há dúvidas de que é racismo. A ofensa de macaco, por exemplo, né? É uma dessas que é uma ofensa direta, que ninguém tem dúvida. Mas entender os códigos e práticas racistas é entender o racismo nas suas subjetividades. É entender como o racismo recreativo funciona, que é quando eu utilizo de piadas, brincadeiras, né? O humor racista, ele é muito grande, que é literalmente, né, desumanizar pessoas negras, transformá-las ali em chacotas. O racismo institucional, que é aquele que acontece dentro das empresas, as microagressões, a discriminação sutil, ou seja, aquilo que quando uma pessoa negra diz que é racismo, eu falo, mas não foi minha intenção, né? Eu não quis falar exatamente assim, você entendeu errado, nossa, agora tudo é racismo. Então, entender os códigos e práticas racistas é perceber quando a questão racial está acontecendo ali, mas não está explícita. E a gente só consegue ter essa visão quando a gente já tem trabalhado esses outros fundamentos. Quando a gente já está ali se desconstruindo, quando a gente tira a venda dos olhos. E aí esse trabalho de letramento racial faz com que eu construa novas possibilidades para pessoas negras dentro das organizações. Aí eu vou conseguir identificar a discriminação por imagem acontecendo, a discriminação ocupacional, de passar assim para a pessoa negra e dizer, aqui tem cota não, tá? Aqui vai ter que se esforçar. Ou você só entrou aqui por causa da cota, né? E a discriminação salarial. Eu vou conseguir ver a sutileza das coisas. E quando eu começar a ver a sutileza das coisas, que nem é sutil, né, gente? É bem violento, mas não é direto, eu começo a ter um outro posicionamento. Então, letramento racial é sobre posicionamento, sobre a forma com que eu vou tratar o assunto de agora por diante. Então, esse foi um vídeo para a gente focar ainda mais em diversidade racial, num grupo minorizado, que é o grupo de pessoas negras, que minorizado, gente, só uma observação, não é sobre quantidade, até porque pessoas negras são 56% da população. Quando a gente fala minorizados, é referente a acessos de direitos e oportunidades, ou seja, espaços de decisão em espaços ali que a gente diz espaços de poder, tá? Então esse vídeo foi para a gente conversar um pouquinho sobre isso e eu espero você no próximo.